cerca de 60 procedimentos, olha só, que se originaram do superinquérito do Dias Toffoli, que apura supostas ofensas e ameaças a ministros do STF, foram enviados pela Corte às Procuradorias da República nos estados e aos Ministérios Públicos Estaduais, segundo o G1. Desses 60, 3 já foram arquivados, 2 em São Paulo e 1 em Minas Gerais, e há pedido de arquivamento em pelo menos outros 2 casos. Os procedimentos correm em sigilo e apuram informações levantadas pela equipe designada pelo relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes, sobre suspeitos de terem atacado a honra ou tentado ameaçar ministros. O inquérito foi aberto em março por Toffoli, sem pedido e autorização do Ministério Público. A gente vem comentando a respeito desse inquérito há várias semanas aqui em Os Pingos nos Is, e eu queria chamar a atenção aqui para um caso desses específicos do desmembramento, em que houve o arquivamento feito pelo procurador Lucas Gualtieri. É o seguinte, uma das pontas desse inquérito, chamado inquérito das fake news, né, que eu sempre digo que são supostos, porque é um inquérito sigiloso, de objeto não definido, não veio a público do que se trata. Ele foi aberto pelo Dias Toffoli, então uma dessas pontas foi arquivada lá em Pouso Alegre, em Minas Gerais. E o caso específico é o seguinte: o Alexandre de Moraes mandou investigar um cidadão da região que havia criticado um ministro do Supremo nas redes sociais. E o procurador Lucas Gualtieri, que pediu o arquivamento do caso, disse o seguinte, Augusto Nunes: não havia ofensa aos ministros, mas sim uma manifestação mais contundente. Não houve crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Uma das atribuições do Ministério Público é garantir que os direitos e garantias do cidadão sejam preservados. Há, de fato, uma situação de risco para as liberdades individuais. Fecho aspas aí para o procurador Lucas Gualtieri. Muito bem, cheio de razão. Porque eles estão muito melindrosos, os ministros do Supremo, Augusto Nunes. Está lá, o procurador analisou e falou: o que eles estão chamando de ofensa aqui é só uma manifestação mais contundente. Os caras são ministros do Supremo Tribunal Federal, que não podem ser criticados, e ainda mais, eles estão aqui, né, porque o inquérito era sigiloso e a gente não conhecia nem por alto, como está aqui na matéria, é um caso específico. E agora você tem aqui um caso específico, foi manifestação nas redes sociais. Eu pergunto mais uma vez, se o Dias Toffoli embasou, pelo que ele disse na entrevista à Jovem Pan, o seu inquérito no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e o artigo 43 do regimento, que é esse no qual ele se embasou, diz que só pode abrir inquérito ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, quer dizer, no espaço físico do Supremo, como é que uma crítica feita em rede social se enquadra para a abertura desse inquérito? Quer dizer, é de uma... Como é que eu vou dizer, Augusto? É de uma gambiarra jurídica, de um jeitinho brasileiro, de um puxadinho de regra regimental, que fica aí absolutamente patente. Eu não vou fazer nenhuma provocação, não, mas eu vou criar um caso concreto aqui. Porque os juízes, como o Zé vive lembrando, eles já são indemissíveis, eles são inamovíveis e eles gozam da chamada irredutibilidade de vencimentos. Não pode baixar o salário deles. Os ministros do Supremo não podem ser julgados por ninguém, só por eles próprios, né? Existe essa possibilidade remotíssima de o Senado examinar algum caso. Então, aqui no Brasil não costuma acontecer. Então, eles estão acima de tudo e da lei, claro. Aí eu venho aqui e digo o seguinte, que eu vou repetir. No momento, o ministro Alexandre de Moraes desempenha o papel de delegado geral do Supremo por causa desse processo maluco, desse inquérito que está rolando. E frequentemente, como ocorreu no caso do Rodrigo Janot, ele age como inspetor Clouseau, que era aquele personagem de uma série humorística. Aí a francesa, era o Peter Sellers, né, o ator, e que só fazia lambança. Eu estou dizendo aqui que o Alexandre de Moraes, no papel de delegado, lembra o inspetor Clouseau e só faz lambança. Ele vai ficar ofendido por isso? Eu entro nesse inquérito, como é que é? É de uma subjetividade escandalosa. Então acabem logo com isso. Essa ideia, depois dessa entrevista ao Roda Viva, eu fiquei convencido que essa ideia nasceu, também não é nenhuma grande descoberta,
na cabeça do Gilmar Mendes. O Toffoli é estimulado o tempo todo a errar pelo Gilmar Mendes. E aí, essas coisas ficam pairando, né, sobre a nossa cabeça. A gente não se assusta. Mas tem gente que fica preocupado com isso porque uns malucos, que são eventualmente ministros do Supremo, resolveram extrapolar as suas atribuições determinadas com muita precisão pelo que eles adoram chamar de Carta Magna. José Maria Trindade. Pois é, o que me assusta aí nessa decisão dos guardiãos da Carta Magna é o seguinte, que no meio disso aí pode ter muita decisão séria, pode ter sim pessoas querendo inclusive atentar contra o Supremo ou contra ministros do Supremo, atentados reais, articulações desse tipo, pode, sim, pode. O que eu não sei, porque isso aí está em segredo, o Augusto aí falando, ele pode estar doidinho para entrar no inquérito, pode estar lá no meio dele já e nem está sabendo. Então, assim, eu não sei o que se trata. Eu sei é que isso é uma coisa esquisita, que ninguém sabe dizer o que é e que está errado e que é um natimorto. Ou seja, nunca vai ser transformado em nada. Porque mesmo a primeira instância aceitando, quando chegar nos tribunais superiores, ou mesmo na segunda instância, o Ministério Público Federal vai dizer, olha, isso não vale porque as provas colhidas foram irregulares. Ou seja, os ministros jogaram contra o patrimônio, porque se tivessem feito certinho, qual era? Descobriu ali, através de investigação, que existem dados indicando que grupos estão querendo fazer atentado contra os ministros do Supremo, corre perigo e tal. O que tinha que fazer? Chamar o Ministério Público e a Polícia Federal, trata-se de um crime federal, né? E falar, investiga aqui, pronto. Aí a Polícia Federal ia pedir autorização, ou ao próprio Supremo, se houvesse foro privilegiado, que talvez não tenha, porque mandou para a primeira instância, né? Ia pedir autorização ao juiz, abriria os sigilos ali, investigaria e já traria o inquérito pronto. São pessoas experientes que têm trato nessa situação. Se o ministro do Supremo, se o presidente pedir à Polícia Federal, imediatamente a Polícia Federal vai agir e vai montar o inquérito. É esse o caminho. Não há como fazer o caminho diferente. E houve um caminho diferente que produziu uma coisa, um quasímodo que ninguém vai usar porque é esquisito, né? E acabou atrapalhando, porque vai impedir que talvez, eu não sei, é um sigilo, talvez pessoas que realmente tenham atentado, quem sabe, atentado contra juiz, essas pessoas não vão ser punidas, porque o trabalho foi mal feito, né? De trás para frente.